Olá, turminha! Boa tarde! Passando por aqui para mais uma videoaula. E hoje nós vamos estudar a disciplina de matemática, tá certo? E na disciplina de matemática nós vamos aprender sobre as medidas de comprimento, ou seja, nós vamos estudar o metro, que é representado pela letrinha M. Então, turminha, para representar as medidas de comprimento, tia Roberta preparou aqui alguns exemplos bem legais, tá certo? Então, mas tia Roberta, o que são medidas de comprimento? Então, medidas de comprimento nada é mais que tudo aquilo que nós podemos medir, como por exemplo, a altura de uma pessoa, a largura da nossa sala, a largura da salinha da sua casa, certo? A altura de um edifício. Podemos medir também coisas pequenas, tá certo? Então, para que fosse facilitada a nossa vida para medir todas essas coisas que a tia falou, foram criados alguns instrumentos, como a régua, a trena, o metro articulado e também a fita métrica, certo? Mas deixa a tia falar uma coisa para vocês. Bem antes de ser criado todos esses instrumentos, certo? As pessoas usavam os passos, os pés e as mãos para medir as coisas, mas isso dava uma confusão, turminha. Olha só, se você convidar a mamãe e o papai para medir, certo? A largura da sala da sua casa, vai dar uma confusão. Será que o pé da mamãe e o pé do papai têm o mesmo tamanho? Já pensou que confusão? Por isso que foram criados alguns instrumentos para facilitar a nossa vida e a vida de muitos profissionais. Então, veja só, vamos começar falando sobre a régua, que eu acho que alguns de vocês devem ter em casa, não é verdade? A régua é um instrumento, certo, de medidas de comprimento, que serve para medir coisas pequenas. Então, turminha, a minha régua aqui e a de vocês aí em casa, ela possui 30 centímetros. Ela está dividida em 30 partes iguais, certo? E o metro é igual a 100 centímetros, tá certo? Então, turminha, temos também o metro articulado e a trena. Esses dois instrumentos de medidas de comprimento são usados, certo, pelos pedreiros e pelos marceneiros. Estes dois profissionais, eles usam muito esses dois instrumentos de medidas de comprimento. Eles usam para medir a superfície plana, tá certo? E para finalizar, nós temos também a fita métrica, certo? Que é usada para medir tecidos, fitas, elásticos e é usada principalmente pelas costureiras. Toda costureira sempre tem como seu material de trabalho uma fita métrica, tá certo? E aí, turminha, gostaram da aula? Então vamos lá, a tia Roberta vai mandar o exercício do livro para vocês estarem realizando. E até a próxima. Beijos!